Bom dia, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, te agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez. Senhor, nos ajude agora, nos dê do teu Espírito, Senhor, para que possamos compreender, conhecer quem tu és, Senhor, e possamos viver de acordo com tudo que temos aprendido, Senhor. E te oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então começando como de praxe, qual que é o prólogo dos 10 mandamentos? Eu sou o Senhor Deus Deus, tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembre-te de sábado para santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. É o que a gente está. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho. 10º mandamento, não cobiçarás. Muito bem, então a gente está no 7º mandamento e no domingo passado a gente terminou sobre técnicas de fertilização, sobre a parte de procriação, como isso muitas vezes pode ser um adultério. Mas que não pareça tanto como antigamente, Abraão, quando deitou com Agar, foi uma fertilização em carne completamente adúltera. Aqui também nós temos a questão de adultério, como a gente falou, até artificial, inseminação artificial, fertilização in vitro, como isso a gente tem que tomar cuidado. São técnicas que podem ser boas, mas precisamos tomar cuidado para não extrapolar os limites do casamento. E agora a gente vai começar em uma outra causa do porquê se casar, que Paulo fala em 1 Coríntios. Vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 1 e 2, na verdade, onde a gente viu no ano passado as questões, os motivos como matrimônio, coinívio, que tem a questão de ter filhos, de multiplicar, ser de fecundos, como também a vida comum do lar, em comunhão com o marido e mulher. E 1 Coríntios 7, 1 e 2 está escrito assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Então o que Paulo está falando aqui? O casamento é ruim, mas fazer o quê? É o que a gente tem? É isso? Não é isso. Casamento é bom ou casamento é ruim? É bom, né? Então, o casamento foi criado até antes da queda, antes do lapso. Mas aqui a ideia está o quê? Parece que o melhor, aparentemente, é o quê? Não se casar. Mas para impedir a imoralidade sexual, seria melhor casar. Então, o melhor é o quê? Ficar sem casamento? Esse seria o ideal? Aqueles que são de fato espirituais são aqueles que não se casam? Então, não parece ser um motivo, assim como está escrito aqui, muito enaltecedor para o casamento, por causa da impureza, não é para cumprir mandatos divinos, não é para a alegria do casal, não é para multiplicar e tudo mais, mas devemos ter bastante cuidado nisso. Então é interessante notar que Paulo não afirma, primeiramente, que não se deve casar. A gente continuar aqui vai falar muito sobre casamento. E esse mesmo Paulo aqui, que escreveu aqui, pelo Espírito Santo, é o Paulo que escreveu Efésios capítulo 5, que enalteceu bastante o casamento e o comparou com o quê? Grande é esse mistério, mas eu digo que é a união de quem com quem? De Cristo com a sua igreja. Esse Paulo escreveu isso aqui também. Então, ele primeiro não fala que não se deve casar, mas ele fala que nem todos precisam casar. Certo? Que o casamento, como Jesus Cristo falou, é aquele que tem o dom que o admita. É aquele que tem o dom de celibato, aquele que pode não se casar, que consegue, que recebeu de Deus esse dom, que o admita, que se tornaram, como fala ali, eunucos, pelo reino dos céus. Esse que o admita. Então, nem todos, o casamento não é uma obrigação de todos. Então, primeiramente, esse é um ponto a se pensar. Então, entender que o casamento é uma instituição boa em si, é originalmente boa de acordo com a criação de Deus, afinal, o casamento é uma instituição de quem? Dos homens? Do governo? Ou de Deus? Ela é uma instituição de Deus, divina. Deus instituiu o casamento lá quando criou Eva e a levou para Adão, entregou como esposa para Adão. Então, primeiramente, casamento é uma instituição boa, mas, como a gente viu, se tornou difícil depois da queda, certo?
Ficou complicado depois que o pecado entrou no mundo e a relação harmoniosa entre marido e mulher não é mais tão harmoniosa assim. É difícil, deve ser lutado para conseguir essa harmonia. Então, normalmente, esse é o caminho para entender esse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 7. John MacArthur, por exemplo, ele fala sobre esse texto, pegando o original grego, né? Falando que quando fala que não é bom, que é bom que não se toque mulher, está falando que é ok, está certo. Você pode não tocar em mulher, você pode não se casar, não é errado, você pode fazer isso. Mas, via de regra, especialmente com o pecado, a impureza e os ímpetos sexuais de todo mundo, é bom que se case também. Então aqui a gente não está colocando um como espiritualmente melhor do que o outro, mas está falando a realidade onde nós vivemos. Então, para quem não deseja se casar, tem o dom, é bom que faça isso, né? Que se torne isso e se dedique à vida com Deus. Aquele, porém, não tem esse dom, por causa da impureza de todas as tentações que estão no nosso mundo, que se case. Certo? Então isso aqui não é algo difamando a natureza do casamento. É muito pelo contrário. Quando a gente vai e lê os outros textos sobre casamento, do mesmo Paulo, a gente vê como casamento é algo bom, desde Gênesis até o final. Isso está sendo atacado, obviamente, pelo pecado, pela corrupção humana. Então, de forma geral, o casamento ele é o remédio correto para prevenir a imoralidade sexual. Certo? A gente pode afirmar que uma das funções do casamento é coibir a prática sexual desenfreada, que já causou tantos males na nossa sociedade. Tantos males, não só de AIDS, mas de todos os males possíveis. Né? De famílias quebradas, de crianças sem família, sem pais. E tudo isso é fruto de imoralidade sexual. Né? De uma vida sexual desenfreada. De pessoas que não querem se casar, que não querem se unir e ter uma família como Deus planejou para o ser humano. Então, o casamento é uma forma de, sem dúvida nenhuma, um remédio para coibir isso. Certo? Mas não é o objetivo principal, primário, obviamente, do casamento, como foi instituído lá em Gênesis. Certo? Então, por causa da impureza sexual, da impureza, é bom que se case também. Certo? Muito bem. Então, muitos, por causa de uma visão negativa, especialmente a respeito desse texto, acabam pensando que prazer sexual seria alguma coisa errada. Tem uma visão negativa dessa expressão correta de sexualidade do ser humano, foi dada por Deus. Então, celibado, por exemplo, em vista desse texto, muitos falam que é mais honroso, é melhor que não se case. É como a gente tem muitos, especialmente espiritualmente, padres e coisas assim, que devem permanecer em celibato, como se fosse algo mais honroso. Mas não é isso que o texto fala. Uma vida mais espiritual deveria se abster dos desejos da carne, mas não é isso. Se você aplica corretamente os desejos que são não frutos do pecado, mas colocados por Deus na nossa natureza, você usa corretamente, não tem mal nenhum. Certo? Então, muitos têm essa visão errada. O casamento, bem como toda a experiência da sexualidade do ser humano, foram dadas por Deus na criação, como uma parte boa da criação. Como a gente já falou, quando Deus criou todas as coisas lá, criou Adão, deu Eva, instituiu o casamento, ele falou que era tudo muito bom. Certo? Então, prazer sexual também faz parte dessa criação, de como Deus criou o ser humano. Então, quando Deus pronunciou toda essa obra de criação, ele deixou bem claro. Foi tudo muito bom. Depois veio o pecado, entrou o pecado no mundo e as coisas ficaram difíceis, mas é bom. Então, o relacionamento sexual entre homem e a sua mulher, no contexto do casamento, é correto. Não tem nada de errado, não tem nada de desonroso, não tem nada de mal nisso. A gente vê até em Hebreus fala que é para deixar o leito imaculado. Então, se você olhar o texto lá, o original não fala leito, fala coito. É o coito imaculado. Então, prazer sexual não tem nada de errado e desonroso. Muito pelo contrário. Deus criou assim. E é bom que isso exista. Certo? Então, considerar o prazer sexual como algo que não seja bom, não condiz, por exemplo, com o provérbio, Cântico dos Cânticos, todos esses textos que a gente tem na palavra de Deus que deixa muito claro isso, né? Para se alegrar com as suas carícias e tudo mais, né? Sacite com seus seios do outro tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Isso está dizendo o quê? Não é algo abstrato, está muito claro, isso não é errado. Então, estar solteiro voluntariamente pode ser bom, certo? Voluntariamente. Se você compele alguém a manter solteiro, obviamente tem algo errado aí. Porque Deus não compele as pessoas a ficarem solteiras. Então, se Deus não existe, nós podemos exigir?
Não. Se Deus não existe, quem somos nós para elevar os mandamentos de Deus como se estivessem baixos, né? Como se Deus tivesse um padrão baixo para o ser humano? Então, se Deus não exige, nós não exigimos. Mas se ele deseja, se ele tem um dom celibato, que o admita. Então, impor o celibado é errado. Tanto que a gente tem levitas, por exemplo, sacerdotes que vieram das tribos dos levitas, de Arão, eles casavam. Diferente de outras religiões que nós temos que não permitem o casamento. Mas os levitas, os apóstolos, eram casados. Né? Pedro tinha lá a sua sogra. Os apóstolos eram casados. Então não há nada de errado nisso. Não há nada de desonroso nisso. Certo? Até aí tudo bem? Coisas pacíficas, né? Pelo menos no nosso meio. Então aqui a gente tem outra ideia, porque Adão, quando ele foi receber a sua esposa Eva, ele recebeu de certa maneira uma preparação para isso, não foi? Ele colocou lá diante de todos os animais, foi nomeando os animais, e o que ele percebeu? Que não tinha ninguém como ele, não é? Qual foi a primeira coisa que Deus falou que era ruim? Não é bom que o homem esteja só. Não foi depois no pecado, foi na criação. Ele falou, não é bom que o homem esteja só. Portanto, farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Adão, de certa maneira, foi preparado também para receber Eva. Ele foi preparado para isso. O jovem, hoje em dia, também, ele precisa se preparar para receber a sua esposa. A mulher se preparar para receber o seu marido. Eles precisam amadurecer fisicamente, como também espiritualmente, para entrar nesse relacionamento. A gente não entra de qualquer maneira nesse relacionamento. Afinal, vai compartilhar a vida com alguém do sexo oposto, vai mudar completamente a vida daquela pessoa. Exige um preparo para que seja feito de maneira correta. Certo? Não é de qualquer maneira que nós fazemos as coisas. Não é precipitadamente, como muitas vezes é feito. Né? Conhece a menina, no outro dia está casado. Isso não existe, isso não é bom. Então não faz sentido, por exemplo, um relógio de pulso para uma criança de 2 anos. Ela não vai saber que horas são. Né? Da mesma forma, qualquer atividade sexual, quando está imaturo, é errado. E nesse sentido, pedofilia é pior ainda. É um crime contra aquela criança, contra aquela pessoa que não tem maturidade suficiente para experimentar corretamente da sua sexualidade. Então, pedofilia é um crime que todos normalmente se considera bem absurdo. Hoje em dia tem muitos na sociedade que não consideram isso absurdo, né? Para a gente ver a corrupção humana a que nível chega. Mas isso é um absurdo. E quando a gente fala de incesto também, especialmente quando acontece nesse contexto de imaturidade, de criança, é pior ainda. Os seus familiares, naquele contexto onde a criança deveria estar segura, protegida, ela é abusada. Então, incesto é algo muito pior. Mesmo quando se torna adulto, isso é errado. Se a gente vê lá as leis lá em Levítico 18, 20 sobre consanguinidade, que proibia o casamento entre irmãs, entre relação com a mãe, com a madrasta e tudo mais, isso é errado até quando é adulto. Até quando tem o consentimento, por assim dizer, Deus proíbe casamento de qualquer forma. Então isso é algo importante a se pensar. E aqui especialmente no contexto de maturidade, quão terrível é prejudicar a vida daquela criança, daquela pessoa que está imadura, ou até daquele jovem, aquele jovem ainda nos seus primeiros anos de juventude. Isso é um problema sério que a gente tem que tratar, deixar que a criança, que a pessoa amadureça suficientemente, fisicamente e espiritualmente, para entrar nesse relacionamento que é bom, mas precisa ser entrado, iniciado da maneira correta para que ele possa usufruir da melhor maneira possível daquele relacionamento. Certo? Muito bem. Então, agora a questão é a escolha de um cônjuge, a preparação para esse casamento. Então, como é que a gente escolhe um cônjuge? Atualmente, o casamento, a escolha é feita por quem? Pelos que vão se casar, né? Pelas duas pessoas que estão lá enamoradas. Antigamente tinha também a questão do casamento arranjado. A questão é, o casamento arranjado é errado? É? Por exemplo, Isaac, o casamento dele foi arranjado, com Raquel. Raquel, até troco lá. Foi um casamento arranjado, nem por isso foi um casamento infeliz. Pelo contrário, quando ele recebeu Raquel, ele se alegrou. Ele se alegrou do luto lá que ele estava enlutado pela perda da sua mãe. Então, casamento arranjado, a gente concorda que é bom que o casal se escolha, a pessoa escolhe com quem vai casar, de maneira consciente, com todos os conselhos e tudo mais. Mas um casamento arranjado não significa algo ruim, errado, que vai estragar a vida da pessoa.
Hoje em dia a gente não pratica isso, né? A gente respeita bem a decisão do outro também. Mas isso não impede a felicidade daquele casamento. Isso leva a pensar qual que é a base do casamento. Qual que é o fundamento para que se tenha um casamento? Um relacionamento duradouro, feliz e alegre. É o amor? E se você não ama, pode divorciar? Então qual que é o fundamento? O fundamento é o que realmente permanece e faz o casamento permanecer. O fundamento não é o amor. Tomem bastante cuidado disso. É a fidelidade, é o compromisso. Afinal, quando se casa, o que a gente faz? O que é o casamento? E se você não ama, o que você faz? Lembra quando a gente falou no início, antes da gente começar os mandamentos em si, no prólogo, antes do prólogo lá que eu falei sobre o amor sendo pregação também, né? Como a gente tem, pela graça de Deus, a gente está ouvindo pregações no livro de Gálatas, né? E a gente falou sobre o amor sendo o quê? O cumprimento da lei, né? Quando a gente decide, acho que talvez no contexto do primeiro mandamento, a gente deve o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas, como escolha consciente. Então, a única solução, a gente até falou isso no início lá, a única solução para um casamento quebrado é a decisão consciente de amar, de criar esse relacionamento, de florescer o amor novamente. Então, o amor não é um sentimento que a gente não controla, que está longe do nosso alcance, que nos toma assim como uma paixão sem controle e nos leva para qualquer caminho. Não, exige a nossa consciência. Da mesma forma que Deus exige que nós amemos o próximo também, o amor é algo que a gente faz, cria e age. Não é simplesmente algo que vem a nós. Então, um casamento que está quebrado, nós devemos incentivar que o amor seja criado novamente. Porque o fundamento não é o amor, o fundamento é a fidelidade, o compromisso que você tem com aquela pessoa. Porque quando você casou, você fez o quê? Votos, não foi? De forma pública. Diante dos homens e diante de quem? De Deus. Nós já vimos como jurar em falso é o quê? Pecado. E o voto foi para quê? Foi por 5 anos? Tem cláusulas lá a gente vai discutir sobre divórcio, né? Mas o casamento é uma aliança por quanto tempo? E toda a vida. E toda a vida. Especialmente porque ela prefigura uma aliança de quem com quem? De Cristo com a igreja. Essa aliança de Cristo com a igreja dura quanto tempo? É para a eternidade. É para a vida eterna. Então a base do casamento é fidelidade, não é amor, é compromisso. O amor a gente pode estimular e criar naquele casal que está quebrado. Nós devemos sempre fazer isso, estimular uns aos outros. Então, onde a fidelidade, geralmente surge uma mútua apreciação. É por isso que casamentos arranjados podem funcionar também, desde que haja fidelidade e compromisso entre aquele casal. Então, o fundamento do casamento é esse, tenham sempre isso em mente, fidelidade. Fidelidade com a mulher lá da sua juventude, da sua mocidade. É isso que Deus coloca na sua palavra. Certo? Sejam fiéis ao amor lá da sua mocidade. Por mais que o amor acabe, aqueça ele de novo. Porque o fundamento é compromisso. Certo? Até aí tudo bem? Alguma questão a mais? Muito bem. Então no quinto mandamento, a gente falou sobre honrar pais e mães, não foi? A gente falou sobre como os filhos podem e devem escutar os pais. A gente falou até um pouco sobre essa questão de cônjuge. Então nós falamos que os pais, por exemplo, eles oferecem um parecer, uma opinião sobre a escolha lá do seu filho ou da sua filha. Por mais que eles não ofereçam o veredito, não tenham a palavra final, por assim dizer. É bom que o filho escute o pai. Então, nesse sentido, a gente entende que a escolha seja livre daquela pessoa que vai casar. Mas tem conselhos que são sempre bem-vindos. E mais ainda que você deve olhar para o seu filho e para a sua filha, que é bom que o filho escute. Então, tem conselhos que são normalmente fáceis de dar. Por exemplo, ele dá uma grande diferença de idade. Não que o casamento não faça funcionar, mas evite isso. Uma diferença de idade, de cultura, de educação. A gente tinha aquela questão lá dos puritanos que falavam bem para os seus filhos assim, evitem casar com pessoas que são de uma classe social muito distante, uma cultura muito distante, que isso pode tornar o relacionamento mais difícil. Então esses conselhos nós podemos dar aos nossos filhos e às nossas filhas, para que eles possam fazer uma boa escolha do seu cônjuge. Explicá-los bem claramente que não é a paixão que você tem agora que deve levar ao casamento, mas é
a pessoa que você está escolhendo, como será a sua vida. Pense realmente no seu futuro, na sua vida espiritual, na sua vida de como será pai, mãe, como serão tudo isso. Então, é importante que os pais tenham essa consciência de preparar os seus filhos. Não somente quando ele aparece como namorada, com namorado, mas bem antes. Porém, né, a liberdade para escolher o futuro do cônjuge, ela não permite algumas coisas. Por exemplo, especialmente, primariamente, o quê? Casamento misto, não é? Isso, há liberdade nisso? A gente fala que nossos filhos, nossas filhas podem casar com quem eles quiserem, desde que sejam cristãos. Afinal, a palavra de Deus seja bem clara. Casamento deve ser no Senhor. É com 1 Coríntios 7, 39. O casamento, aqueles que se casem novamente, está falando, tem que ser no Senhor. Então, 2 Coríntios, que a gente já falou um pouquinho sobre esse texto, que fala que ligação tem o bem com o mal. Que ligação tem? Que união tem? O ruim com o errado com Cristo, né? O pecaminoso com Cristo, não tem ligação. E aquele texto não fala diretamente de casamento, mas casamento se aplica perfeitamente ali. Fala sobre todas as questões da sua vida, mas o casamento, especialmente, então, deve ser aplicado ali. Que união tem o mal com o bem? Então, casamento misto não é permitido na palavra de Deus. Não deve ser aceito. Nossos filhos, nossas filhas, toda vez que eles vierem a nós querendo fazer um casamento misto, se casarem com alguém que não é da nossa fé, nós devemos rejeitar. Ensinar com muito carinho. Por mais que depois ele se case mesmo assim, nós devemos deixar bem claro que isso é um erro. Que isso é errado, que Deus não permite. Isso não será uma bênção para você. É tudo para a glória de Deus, especialmente o casamento. Né? Se comer e beber é para a glória de Deus, imagina o casamento. Com um relacionamento tão importante. E o juntos igual não faz sentido nenhum. Então, o que é o casamento? Não reflete da ligação com Cristo. É Cristo com a sua igreja. Como é que a gente vai deixar que o nosso filho se ligue com Satanás? Não faz sentido. E, talvez não enfim, talvez de forma estranha, assim, o nosse pensamento é que quanto mais a gente glorifica a Deus, mais na verdade a gente se torna o quê? Alegre, não é? Mais a gente se alegra. Quanto mais a gente se aprofunda em Deus, no nosso relacionamento com Deus, quanto mais a gente busca glorificar a Deus, maior alegria nós teremos, maior paz nós teremos, especialmente no casamento. É algo que nós estaremos dia a dia lá com aquele relacionamento. Então tudo tem que ser para a glória de Deus. Isso trará não somente exaltar o nome de Deus, mas também nos trará grande alegria. Afinal, nós fomos criados para quê? Para a glória de Deus. É a primeira questão lá do catecúmenos. Tá difícil hoje, né? Catecismo. Muito bem. Então, tá aí tudo bem? Alguma dúvida nisso? Então, não deixemos nossos filhos casar com quem não é cristão. Certo? Isso é bênção para eles. Muito bem. O casamento, então, requer um tempo de preparação. É como namoro e noivado nós temos hoje em dia. Noivado é diferente do que tinha antigamente lá, quando se esposava lá e tudo mais. Mas é importante lembrar que esse tempo, ele não deve durar muito tempo. Certo? Isso é um problema. Isso pode ser também motivo de tentação para aquele casal. Mas também é importante lembrar que aquele casal deve, ou futuro casal, né, deve se conhecer profundamente. É no que é permitido se conhecer. Então eles devem se conhecer bem para entender como será o relacionamento deles. Então não se pode prever como vai ser o casamento durante o namoro e noivado. Tem muitas coisas que só aparecerão, serão reveladas depois. Tem muitas coisas que nunca serão reveladas. O casamento, por mais que a nossa esposa, o nosso marido seja o que melhor conhece a gente, ele não conhece a gente tão profundamente assim, como Deus conhece, por exemplo. Muitas coisas ainda nós escondemos profundamente, certo? Mas deve ser buscado conhecer o melhor possível. Devem aprender que amor não é apenas sentimento, é também de mútuo servir e autocontrole. Especialmente nessa época em que ainda não é permitido o relacionamento sexual. Então eles têm que entender realmente o que é amor, certo?
Então, o autocontrole envolve mais do que o aspecto sexual, sem dúvida nenhuma. O egocentrismo, por exemplo, não pode florescer desde a época do namoro. É aquela ideia do que os eu devem se tornar o quê? Nós. E agora é uma só carne. Essa ideia de egocentrismo, tudo para mim, isso é algo problemático. Esse é algo identificado já no namoro e noivado, tem que acender a luzinha de alerta. Certo? Então, essa questão também de eliminar o egoísmo, a marca central de maturidade é essa, não é? O que uma criança mais é? Egoísta. É uma criança pequenininha, ela é bem egoísta. Essa é a marca que eu vi esses dias, né? A marca de imaturidade normalmente é essa. Quão egoísta nós somos. Então isso não é um sinal de que aquela pessoa não está preparada para o casamento, que ela não está madura o suficiente ainda. Porém, né, o autocontrole sexual ele tem, sem dúvida nenhuma, extrema importância. Especialmente nessa fase de preparação para o casamento. Então, desenvolver a relação de forma saudável e fiel a Deus será de grande benefício depois. Geralmente, esses casais que antes de se casar de fato têm relacionamento sexual, isso é um desastre para eles, isso é um problema para eles. Fica aquele sentimento de culpa, é sempre um problema sério para eles. Por mais que eles se casem de vado logo em seguida, isso trará consequências na vida deles. Então, é algo que a gente tem que estimular os nossos filhos para serem fiéis a Deus. Fiéis à palavra de Deus, porque isso é benefício para eles. Não pensem que será de coisa pequena ter esse relacionamento quando já está prestes a casar, quando o casamento é daqui uma semana. Isso é um erro, isso é um pecado e trará consequências sérias para o relacionamento de vocês, para a confiança que um tem no outro. Então isso é um problema muito grave que devemos tratar e não permitir que isso aconteça no nosso meio. Certo? Muito bem. Então, sexo fora de casamento. Pode acontecer? Nunca vi falando isso aqui, né? Mas enfim, na sociedade moderna, o que é isso? É um absurdo, né? Como assim? Tem que testar antes de casar, não tem? Vai que acontece algum mismatch lá, alguma coisa, algum problema. Tem que testar antes, senão o que vai ser? Então poucos querem o quê? Se prender. Não é essa palavra que a gente vê muito hoje em dia? Poucos querem se prender a outra pessoa, apenas querem viver juntos. Não querem ter aquele compromisso. É a base do casamento, aquela fidelidade. Eles não querem isso, eles querem somente ter as suas experiências de forma egoísta. Egoísta, essa é a palavra-chave sempre, egoísta. Então, na legislação mosaica, não era permitido relacionamento sexual fora do casamento. Mas se a gente tinha lá, por exemplo, se ficasse evidente que a mulher não era virgem, ela deveria ser o quê? Quando ela acabou de casar. Se ficasse evidente, né, se tivesse provas lá, ela seria morta. Porque relacionamento sexual fora do casamento é pecado. Se o homem tiver relacionamento sexual com alguma mulher não comprometida, deveria se casar com ela. Mas é errado. Era sempre um crime. O relacionamento sexual nunca foi permitido fora do contexto de casamento. Nunca foi permitido fora do contexto de casamento. Paulo também afirma que sexo não deve acontecer fora do casamento. É quem não consegue se abster que faz o quê? Se case. Certo? Então sempre foi errado. Desde o Antigo Testamento até hoje nos nossos tempos. Esse relacionamento sexual é sempre para ser experimentado no contexto de um casamento, onde há compromisso, onde há fidelidade, onde há uma aliança entre o homem e a mulher. Então, viver como homem e mulher também afeta a sociedade. É algo que Deus institui não simplesmente para o bem daquele casal, mas para a sociedade como um todo. Então, que deve envolver promessas e deveres diante de Deus e dos homens. Numa sociedade sem isso, o que acontece? Ela se degrada rapidamente. É uma sociedade sem ordem, onde vai ter milhares e milhares de problemas surgindo naquela sociedade, porque não há aquele compromisso entre homem e mulher. Então isso afeta toda a sociedade. E por fim, o casamento é uma aliança, como a gente falou, o quê? Para toda a vida. Não é algo temporário, não é algo para se testar, para se experimentar e depois mudar para outro relacionamento. Não, isso aqui é uma aliança que foi feita para toda a vida. Então, coabitar sem se casar não combina com o ensino, por exemplo, de Efésios capítulo 5, onde o casamento figura o quê? Uma aliança de Cristo e a igreja. Então, como é que você vai ter uma aliança temporária? Nem aliança, não é? É um relacionamento temporário aí com várias pessoas. Isso não combina, isso não condiz com o ensino que nós temos na Escritura. Portanto, qualquer relacionamento sexual fora de casamento é pecado, errado, incondizente com o que nós temos aprendido, desde o princípio até agora. Certo? Muito bem, e homossexualidade, então, é permitido? Desde que haja um casamento entre os homossexuais? Não, né?
Sempre foi condenada. A gente tem Levítico capítulo 18, que fala que o homem não se deite com outro homem como se fosse mulher e tudo mais. Levítico capítulo 20, a gente tem Romanos 1, que é um texto bem conhecido, que fala que eles não adoraram o Criador, antes eles adoraram a criatura e perverteram seus motos. Até a mulher deixou seu moto natural e se inflamou contra outra. E coisas assim. Isso sempre foi caracterizado como pecado. Não existe forma correta de se expressar qualquer sexualidade homossexual. Não existe forma correta. E muitos argumentam, por exemplo, que essa proibição é só em relação à homossexualidade cultural. Mas não é. Como assim? Então, se fosse heterossexualidade cultural era permitido? Prostituição heterossexual cultural? Não. Isso sempre foi condenado. E se a gente ler alguns textos, como Levítico 20, não fala nem sobre adoração. Está falando sobre vários pecados de natureza sexual. Onde coloca lá não se casar com mãe, não se casar com irmã, não ter relações homossexuais. Não fala nem de contexto cultural. Isso é errado em todos os sentidos. Então, falar que só proíbe cultualmente, ele exige uma contorção exegética gigante, porque o texto não diz isso. O texto não fala isso. Na exegese é o que o texto diz. E o texto não diz isso. Ele deixa bem claro que qualquer relacionamento homossexual, não importa o contexto, é pecado. É pecado contra o nosso Deus. Não foi assim que Deus criou macho e fêmea. Então, não mais argumentamos, por exemplo, para ter pena de morte para homossexuais, não é? Isso quer dizer que a gente diminuiu a culpabilidade desse relacionamento homossexual? Não. Da mesma forma, a gente fala que não tem mais pena de morte para adultério. Isso não quer dizer que a culpabilidade, né, moral desse pecado diminuiu. Pelo contrário, isso é até exaltado, mais para o nível espiritual, algo que vai prejudicá-lo eternamente. Deixou bem claro, né? O Novo Testamento não diminui isso, pelo contrário, fala que isso é digno de morte eterna, de inferno. A culpabilidade não foi diminuída de forma nenhuma. Outros, por exemplo, que não se importam com exegese do que realmente a Bíblia fala, eles afirmam, por exemplo, que o princípio maior é o amor. O amor é o princípio maior. Nós precisamos aceitar em amor esses cristãos que são homossexuais. Aí a cabeça fica louca assim, né? Como assim? Cristão homossexual? Pode ter cristão homossexual? Pode ter cristão ladrão? Pode ter cristão assassino? Né? Se ele era um assassino e se arrependeu, ele é aceito na fé. Se ele era homossexual e se arrependeu e deixou aquela prática, ele é aceito na fé. É incondizente um cristão permanecer em pecado. Homossexualidade é pecado. Assassinato é pecado. Roubo, furto é pecado. Tudo isso é pecado. Então, eles afirmam, por exemplo, que a direção é do amor para a lei, não é da lei para o amor. Vocês que vêm com a lei primeiro e depois vêm com o amor, não, é do amor primeiro para a lei. Então, primeiro a gente ama incondicionalmente. Deus não ama incondicionalmente? E agora? Quem que Deus ama incondicionalmente? Jesus. Nós somos amados por Deus de forma salvífica por meio de Jesus. E o que isso custou? Nenhuma condição? Custou um preço bem alto, não foi? Quem morreu na cruz ali pra gente? O próprio Filho de Deus. Então, esse tipo de amor salvífico, ele é bem restrito. É só para aqueles por quem Cristo morreu. E por quem Cristo morreu, para ficar bem claro, não deixar aberto também, somente para os seus eleitos, aqueles que foram escolhidos desde a fundação dos tempos. Então, essa questão de a letra da lei mata os homossexuais, mas o Espírito os mantém vivo, é furada. Então, por exemplo, a gente já viu que amor não é contra a lei. Então, pelo contrário, o amor é o cumprimento da lei. Não substitui a lei, é o cumprimento da lei. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo contra ti mesmo. Gálatas 5:14, que a gente acabou de ver recentemente em pregações. Romanos 13:10 também, parte B, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então não faz sentido a gente colocar o amor contra a lei. Muito pelo contrário, o amor nos faz com que a gente cumpra a lei. Certo? Quando a gente entende, quando a gente realmente entende a profundidade do amor de Deus para conosco, que quando nós éramos inimigos, pecadores, nos salvou, nos redimiu, nos deu um novo coração, nós vamos, sem dúvida nenhuma, buscar cumprir essa lei. E o amor, ele aprova as coisas excelentes, ele rejeita as reprováveis. Vamos abrir lá em Filipenses, que eu gosto bastante desse texto. Filipenses capítulo 1, 9 e 10. Paulo ora para que cresça, os irmãos em Filipos cresçam em amor.
E ele fala sobre como deve ser esse amor. Então, quem achou pode ler, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Então, aqui ele fala que o amor cresce em quê? Em pleno conhecimento e toda percepção. Não fala para que cresça em impulsos e paixões que te levam a fazer qualquer coisa que você seja motivado, mas em pleno conhecimento e toda percepção. Dá a ideia daquele cara que avalia aquela pedra para ver se ela é preciosa ou não, que avalia com todo o cuidado possível para saber se aquilo é um ouro de verdade ou é de tolo, se é algo que não vale nada, que é lixo, ou se é algo precioso. Por isso que ele fala aqui que o amor é para aprovar as coisas excelentes e reprovar essas coisas que são reprováveis, como homossexualidade, como sexo fora do casamento. Quando a gente tem cada vez mais e mais amor, mais pleno conhecimento, nós reprovamos, rejeitamos essas coisas que não valem nada, que são lixo. Então o amor, ele nos dá aqui, como fala, conhecimento e percepção. Não é o contrário, não nos cega, não nos deixa ardendo em paixão, cegos e fazendo coisas impensáveis. Não, o amor não é isso. O amor, como Deus define, não como o mundo define, o amor verdadeiro, aquele Deus que é amor, é dessa forma. Não é como nós ouvimos dia após dia aí no mundo, mas é em pleno conhecimento e percepção. Certo? Então nós reprovamos qualquer expressão errada de sexualidade. Como a gente tem lá em Levítico 18, Levítico 20, onde homossexualidade é uma delas, é uma expressão errada da sexualidade que Deus nos deu. Certo? Então o amor nos leva a rejeitar isso, não a aprovar isso. A Bíblia de Deus coloca como o contrário. Então sejamos bastante criteriosos nisso. Então assim como não devemos, por exemplo, andar com cristãos idólatras, roubadores e tudo mais, também não devemos andar e permitir cristãos homossexuais. Então esse texto aqui é o texto que Paulo fala logo depois de mandar expulsar aquele que estava com a madrasta e tudo mais, e fala que aos cristãos, eu já falei para não andar com os impuros. E Paulo fala, quando eu digo isso, eu não falo para não andar com os que não são crentes. Dessa forma, eles deveriam sair do mundo. Mas eu falo para não andar com aqueles que se dizem crentes, mas não andam como crentes. Com esse, nem com mais. Não tenhais qualquer relacionamento. Então, como é que a gente vai permitir que cristãos expressem uma sexualidade homossexual? Não são cristãos. Nós não devemos andar com eles, nós não devemos comer com eles, nós não devemos partilhar a nossa vida com eles de forma nenhuma. Devemos expulsá-los. Não literalmente de mandar para fora, mas não permitir que tenham os benefícios aqui da igreja, dos meios de graça. A gente tem que expulsá-los da membresia da igreja. E deixar bem claro que é um pecado errado e eles devem abandonar essa prática imediatamente. Certo? Não é ao longo do tempo, mas imediatamente. Eles devem abandonar essa prática. Então, ter o desejo homossexual, por exemplo, pode acontecer, porém não deve ser expresso. Então, se alguém tem um desejo, um ímpeto homossexual, que ele então seja solteiro, celibato, não case. E a gente tem um texto que é bem interessante, logo quando a gente tem o segundo pecado descrito na Bíblia, né, que a gente tem Abel e Caim, o que Deus fala? Quando Abel, né? Abel ficou bravo? Abel, né? O que ele fala para Abel? Quando Abel está triste. Caim, o que Deus fala para Caim? Ele fala, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cabe, cumpre, dominá-lo. Certo? Então, esses desejos pecaminosos não devem ser manifestados de forma nenhuma, devem ser dominados. Se você tem um desejo de roubar, se você tem um desejo homossexual, se você tem um desejo de fazer isso, de fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus, cumpre a ti dominá-lo. Não expressá-lo e buscar formas absurdas de justificá-lo. Isso somente te levará ao inferno. E ponto final. Certo? Até aí tudo bem? Não é um ponto pacífico geralmente entre nós. A homossexualidade... Sim.
Acho que o primeiro ponto que começa a ajudar a gente a pensar nisso é entender quem nós somos. Né? Por que nós somos salvos? É algo que ajuda bem quando a gente tem a nossa doutrina bem firmada, entendendo que a eleição é por quê? Por mérito. Quem nós somos? Nós somos pecadores, nós somos assassinos, nós somos adúlteros, nós somos ladrões, nós somos o pior tipo de pessoa. Nós somos salvos por quê? Por Cristo. Da mesma forma que Cristo nos alcançou, ele não pode alcançar aquela pessoa lá que está com qualquer tipo de pecado. Tão errado aquele jovem que tem relacionamento fora do casamento, como aquele homossexual. Por mais que aquele jovem pareça ali aparentemente tudo ok, e aquele homossexual esteja lá de uma forma toda estranha, os dois estão errados. Os dois precisam entender que precisam mudar. E a gente eu já vi muitos testemunhos sobre lésbicas, homossexuais, falando que algo que sempre impactou eles é que além de ter dado a palavra de Deus para ele, a pessoa ter lido e tudo mais, e ele visto como nós nos relacionamos, isso ajuda bastante a impactar aquela pessoa, a ver que nós amamos uns aos outros, entendendo que nós não somos melhores que ninguém, nós não fomos salvos porque nós escolhemos e tivemos essa consciência elevada do que os outros, mas nós somos tão pecadores como qualquer outro. Nós amamos e suportamos uns aos outros. É amor. É assim que o mundo vai saber que nós somos de Deus. Não é isso que fala 1 João? Quando eles veem que nós amamos uns aos outros. Então, quando chega alguém aqui em pecado, qualquer tipo de pecado que seja, desde um pedófilo, um homossexual, a qualquer outro tipo de pecado, isso tem que ser, algumas coisas têm que ficar bem claras. Primeiro, é que nós somos um povo que ama, certo? Independente da pessoa, nós falando de novo. Hoje está difícil, completamente difícil, né? Precisa de café. Quando a gente tem aquela ideia de amor, a gente tem o primeiro tipo de amor lá, de beneficência, esqueci o nome do outro, que a gente tem que Deus ama o mundo, tanto justos como injustos. É que nós devemos imitá-lo nisso. Se você ama só aquele que te cumprimenta, não é melhor do que aquele fariseu. Você deve amar o seu próximo. Quem é o seu próximo? Aquele homossexual, aquele cara que está na sua frente, aquele pedófilo, aquele jovem lá que não se contém, que não se abstém. Você deve amá-lo, porque Deus amou aquela pessoa também. Por isso que a Bíblia fala, especialmente, há uma parte muito prática, acho que foi interessante, que a Bíblia fala para a gente bem dizer aquele que nos perseguem. Aqueles que buscam a nossa vida. Não os amaldiçoeis, mas bem dizei. Isso é algo fácil? Imagina orar para abençoar aquele chefe que está perseguindo a gente. Orar, por exemplo, pelos russos, por Putin, por alguém que está realmente matando o nosso povo. Isso é fácil? De forma nenhuma. Mas o que isso faz na gente? Isso faz entender o que Deus, a profundidade do amor de Deus para a gente. Porque nós éramos o que em relação a Deus? Inimigos. O que nós desejávamos na nossa natureza em relação a Deus? A morte de Deus. A melhor coisa para a gente é ouvir que Deus está morto. Mas Deus, o que ele fez? A sua grande, maravilhosa graça, ele nos alcançou. Então, o primeiro passo para a gente aceitar, receber bem essas pessoas e ajudá-las, é entender de onde a gente saiu. Isso nos ajuda bastante
Olhando a parábola lá do bom samaritano e tudo mais, nós devemos sempre oferecer auxílio. Não oferecer, por exemplo, cargos na igreja e tudo mais, entender bem a disciplina da igreja, mas que isso não exclui o amor que nós devemos ter para com o próximo, de recebê-lo, de que fazer com que ele ouça a palavra, de proclamar o evangelho com todo o amor possível. Essa é a única forma de impactar aquela pessoa e ela perceber que há uma diferença. É uma diferença muito grande no que a gente prega, no que a gente vive, do que o mundo faz. Certo? Que o amor que eles experimentam lá no mundo, na verdade, não é amor, só leva à perdição. Então nós devemos, sem dúvida nenhuma, trabalhar em nós aqui para que a gente possa receber essas pessoas da melhor maneira possível para que elas possam se converter. Certo? Então não é contraditório a gente negar o pecado, rejeitar, falar claramente que aquilo lá está levando aquela pessoa para o inferno, porque se a gente não fala isso, a gente não está amando. Aquela pessoa está indo para o inferno, está perdendo a sua alma por toda a eternidade. Que amor é esse que a gente não fala nada? Então isso não é contraditório. Negar o pecado daquela pessoa e buscar proclamar o evangelho e ajudar para que ela realmente cresça em conhecimento, né, do nosso Deus. Especialmente entendendo que não depende da nossa capacidade mudá-la, não é? Quem é que vai mudar aquela pessoa? É Deus, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que muda. Então a gente proclama o evangelho a todos os tipos de pessoa, confiantemente, porque não depende de nós. É por isso que a gente tem confiança em proclamar o evangelho de Deus, porque Deus é poderoso para mudar e converter o coração daquela pessoa. Então tem muitas coisas que a gente tem que ter a nossa doutrina muito bem fundamentada, porque se a gente tem isso muito bem fundamentado, a gente entende completamente o que a gente deve fazer naquela pessoa. Então a gente busca conhecer a Deus, busca conhecer a nós e busca sempre questões práticas, né? É sempre interessante a gente compartilhar, viver junto e discutir tudo que acontece na nossa vida, questões práticas que nos ajudam a nos preparar melhor para cada situação. Então, sem dúvida nenhuma, é um ponto extremamente importante que a gente tem em mente, né? Não somente para casos de homossexuais, mas para qualquer outro tipo. Certo? Passou o nosso tempo. Eu acho que acabou. Depois a gente vai entrar no crux da questão, né? na adultério de força. Mas alguma coisa a mais que vocês queiram falar, perguntar ou acrescentar? Ou negar e contradizer? Podem falar. Bom, então, Liliane, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?